Um. Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o nosso estudo da lição da Escola Sabatina do Parque Araribá, do nosso distrito. Nós aqui temos a vontade de poder falar sobre Jesus, de dentro da onda da internet, colocar dentro da sua casa aí, dentro dos lugares onde você está assistindo, no seu celular, na sua televisão, conteúdo bom, agradável que fale sobre o Senhor. É por isso que eu tenho aqui dois amigos para a gente falar sobre a lição da Escola Sabatina dessa semana. E você, se por acaso não tem a lição da Escola Sabatina, por favor, busque a lição da Escola Sabatina. A gente está aqui na lição número 12, ou seja, tem só mais um sábado, normalmente são 13 sábados, para que você já tenha a sua próxima lição, para você começar o estudo da próxima lição da Escola Sabatina. Então, não esquece aí, é importante ter o material para a gente poder estudar. Então, por favor, procura os Céus, a Casa Publicadora, ou então vai até a associação, que é bem do ladinho dos Céus ali, e você busca um jeito de você ter a lição da Escola Sabatina para a gente poder continuar estudando a Bíblia. E aí, como eu sempre digo, não tem desculpa. Eu uso a minha no celular, ela é grátis, você tem como ganhar em algum lugar, você pode participar de um sorteio, você pode estar dentro da igreja e alguém falar para você assim, aí, você tem? E te dar uma de presente, porque isso é muito importante. Esse é um conteúdo que realmente nos une como irmãos adventistas do sétimo dia. E aí, quem foi que me falou isso? Não sei se foi o Fábio, se foi o Manuel do Catanduva, que a Escola Sabatina é realmente o coração da igreja, porque une a gente em todos os lugares do mundo. Onde você chegar, você vai sempre estar estudando a lição da Escola Sabatina, é o que nos une, por isso nós precisamos muito estudar. Já falei do Fábio, então vou apresentá-lo aqui. O Fábio é nosso líder de Escola Sabatina ali no parque, ou melhor, no Jardim Ingá, a nossa igreja Correto. de Jardim Ingá. A igreja está em construção, nós estamos preparando ali, daqui a pouquinho a gente vai ter o templo pronto. E também eu tenho o Michael aqui junto com a gente, o Michael frequenta ali o Parque Araribá. Hoje ele é um grande pregador, grande evangelista e tem rodado em vários lugares. Hoje ele tem ajudado a gente ali no Parque Araribá. Seja muito bem-vindo você também, Michael. E você também, Boa Fábio. noite, pastor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Michael. Eu já vou passar aqui para o Fábio, porque hoje, pelo jeito, o assunto vai pegar fogo. Tem bastante coisa para falar e eu vou passar para o Fábio para a gente poder ter um momento de oração. Fábio, por favor, pede a Deus para estar junto com a gente nesse momento. Com certeza. Vamos orar? Maravilhoso Deus, grande Pai que estás nos céus, queremos pedir a sua direção, teu auxílio, a sua instrução, a iluminação do teu Santo Espírito para meditar aqui e recapitular a lição, conteúdo que nos eleva e nos leva à tua palavra e ao crescimento e à preparação para um dia encontrar o Senhor e também para enfrentar desafios que virão na nossa jornada cristã, não só hoje, mas um futuro muito breve. Nos conduz, ó Pai, com teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, amém, muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os eventos finais. Esse é o título da nossa lição da Escola Sabatina. E aí me chama muito a atenção, porque tem muita gente que vive a vida como se não houvesse mais nada daqui para frente. Sabe, as pessoas que vivem como se aqui fosse o final da vida deles. Eles não têm futuro, não imaginam que vai acontecer alguma coisa para frente. Até pensam, imaginam lá a vida após a morte, mas a Bíblia também não defende esse ponto. Mas é interessante porque a Bíblia dá pra gente alguns pontos específicos que aconteceriam no final dos tempos. E eu vou citar para você a lição da Escola Sabatina, coloca pra gente o verso para memorizar, e eu cito ele pra gente poder se lembrar aqui, Provérbios 23, que fala assim: compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre a verdade. Que tipo de verdade a gente precisa comprar, hein, Michael? Me conta aí sobre os eventos finais. A gente tá falando sobre uma coisa muito importante, não é não? A Bíblia ensina, pastor, que a verdade ou a riqueza, né, o tesouro da palavra de Deus é a coisa mais importante que o homem deveria ter. Jesus faz um paralelo, né, de que quem acha o reino de Deus ou a palavra de Deus acha um bom tesouro, né? A verdade, pastor, é o objetivo que Deus quer para o ser humano, para que ele seja liberto das dificuldades que ele tem, né? Barreiras, enfim, da ignorância, das trevas. Então, a verdade limpa o ser humano, né? Limpa a mente e prepara para a eternidade.
Exatamente isso, é o que a gente precisa, né. Eu vi aqui na lição ainda lá no comecinho dela, no sábado, quando ela comenta sobre imagina um momento de tempestade muito forte, onde muitas coisas estão acontecendo, e aí de repente você descobre um caminho para sair daquela tempestade, e você passa para a pessoa que está necessitando ali. A verdade é isso. Eu me lembro, obviamente, de João 8:32, né, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Exatamente o que o Michael falou, porque a verdade que nós precisamos ter nos liberta das artimanhas, né, do caminho que o inimigo quer colocar na nossa vida. Por isso é importante a gente ficar aí ligado que nós precisamos da verdade. Fábio, conta pra mim, a gente estudou também na lição de escola sabatina, na lição de domingo ali, sobre a lealdade a Deus e a sua palavra. Por que a gente precisa ser lembrado que precisamos ser leais? A gente não é um povo leal, não? Não é? Não funciona assim? Como é que é? Bom, queridos, vamos adquirir essa lealdade através de um relacionamento muito profundo com Deus, porque, como o senhor falou sobre um determinado momento de tempestade, momento difícil, e ilustrando a filha ali de uma pessoa dentro de uma situação terrível, ela encontrou refúgio e saída, porque ela comprou o entendimento, comprou sabedoria, ouviu a instrução e seguiu. Mas, no mundo que nós estamos vivendo, há diversos caminhos, e o arqui-inimigo usa do engano para fazer com que as pessoas fiquem presas como em um labirinto e não achem saída. A verdadeira saída, a verdadeira paz e conhecimento e entendimento que é a palavra de Deus, né? E também, um futuro muito, talvez não distante de nós, teremos momentos difíceis, como os jovens na fornalha, como Daniel na cova dos leões. Teremos um segundo chamado, já atendemos um primeiro, se entregamos a Cristo para nos santificar, nos preparar para um dia ter um encontro com Ele, mas haverá um momento ao qual vamos estar dentro de uma grande tempestade de maneira mundial. E a lição vai falar mais à frente um pouco, né, desse grande chamado que será feito, um último chamado para a humanidade, a qual todos serão convidados a se santificar na verdade, né, a lição aborda aqui de domingo esses versos aqui, logo no início, e o famoso João 8:32, que diz que, né, a verdade liberta, né, conhecereis a verdade vos libertará, como, né, o pastor comentou muito bem, e ao longo dos tempos, né, o grande conflito tem sido uma batalha, né, entre a verdade e erro, e assim vai se seguir até o final. Eu penso, pastor, que essa lição aqui, falando dos eventos finais, ela trata exatamente de um ponto na história humana. Eu gosto de estudar muito esse tipo de tema, porque quando a gente volta os olhos para a história, a gente vê como Deus tem conduzido o seu povo, né? E aquilo que está escrito ou ficou registrado na história, Deus está cumprindo de maneira cabal. O Fábio falou aí muito bem sobre a questão da firmeza que a gente tem que ter nos últimos momentos, o relacionamento com Deus. Aí na lição de domingo fala sobre que a profecia não foi dada por vontade humana. Então, quando você relaciona o ser humano com aquilo que acontece, você vê que aquilo que o homem fala não se cumpre. Mas aquilo que Deus inspirou os profetas a falarem, a registrarem, com certeza está se cumprindo, né? Então, os eventos finais são os pontos, os últimos momentos, né? Os pontos cruciais do fim da história humana de pecado nesse mundo, né? Então, na lição passada, só retomando aqui a linha do tempo, nós falamos sobre o sábado e o domingo. Nós esperamos que os eventos finais da história desencadeiem a partir do momento que sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Então, os adventistas, eles têm uma profundidade muito grande no conhecimento dos últimos eventos, né? E com certeza a lição vai tratar de pontos importantes que todo adventista, na verdade, deveria conhecer, né? Certinho, exatamente isso. Por isso que acho que é muito legal a gente lembrar aqui que um dos pontos, ou o principal ponto importante que todo cristão deveria conhecer, porque daí seria, de alguma forma adventista, guardador, aguardador, né, da breve volta de Jesus, é que nós deveríamos ter a Bíblia como a única regra da nossa fé e prática. Tem muita gente por aí
usando outras coisas, outras palavras, outros conteúdos e acabam se esquecendo de que a Bíblia é a única regra. Nós aqui dizemos sempre o seguinte: obviamente existem outras luzes que apontam para a Bíblia. Nós podemos ser usados por Perfeito. Deus para ser as luzes que apontam para a Bíblia. Só que é só a Bíblia o principal. Então, se alguma dessas A, luzes a, apontar para a Bíblia e disser uma coisa diferente da Bíblia, tira essa luz da frente, porque essa daqui não está falando certo. É isso daí. Pode falar, Michael. Perfeito. Então, assim, a Sarah White tem um texto interessante no livro Evangelismo, que existem pontos, focos de luzes, como o senhor falou aí, que vão apontando o caminho. Mas isso não é a verdade. Isso aponta o caminho. A verdade é a palavra de Deus, ponto final. Então, nós temos base de verdade em várias áreas da ciência, do conhecimento humano, mas a palavra de Deus não é uma ciência, não é uma filosofia. A palavra de Deus é eterna, é a palavra do Criador, é aquilo que dá base para a existência, né? Você sabe que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente nós temos perdido aquela nossa marca, sabe? De sermos a igreja que conhece, que vive, que pratica a palavra de Deus. Não é O que povo da Bíblia, né? não é que todo mundo tá perdendo, não é isso. Mas é que, infelizmente, alguns Sim, ainda não entenderam a sim. importância de sermos o povo da Bíblia. Entenderam isso? Não tô falando da O maioria, tô falando capítulo. que alguns. Sim. Não, sim, o capítulo 3 do Apocalipse diz que a última geração, ou aqueles que estão no momento de juízo, que deveriam conhecer a mensagem do terceiro anjo, são ricos e abastados e não precisam de coisa nenhuma. É Então, Apocalipse Cristo 3. está a ponto de vomitar, né? Exatamente. Uhum. Então, a maioria, infelizmente, da igreja, que deveria aguardar a volta de Jesus e pregar a última mensagem, está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Uhum. Acho que esse é um chamado importante, né? Antes de eu passar para o Com Fábio lá, certeza. próximo comentário, eu queria ler com você, como a gente falou, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. É por isso que eu tenho que ler esse texto aqui, que não é da Bíblia, é de Ellen White. E Ellen White comenta assim, ó, a lição, se você está com só a lição aí, lição de domingo, existe um trecho grande, que é um texto de Ellen White, mas mais ou menos do meio para o final, o texto continua dizendo assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir ao último engano do grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva, obedecer a Deus ou aos homens. Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável da palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? O grande conflito, página 495. Eu acho que são boas perguntas para a gente começar aqui o nosso estudo, não é não? Sim. Alguém comentar? Senão eu passo o próximo. Pastor, Pode falar, Fábio. bom, eu olhando essa lição aqui, observando a lição de domingo um pouquinho, tem um ponto importante sobre fábulas, histórias fictícias, né, que são as fábulas e muitos mitos, e a gente comentou na lição passada sobre, ou retrasada, ao longo do trimestre, pessoas de influência importante, como o Michael falou sobre a filosofia, e há homens e mulheres que influenciam multidões aí, contra a verdade, que é a palavra de Deus, e até professos cristãos acabam, além de acompanhar a Bíblia, seguem essas pessoas, que isso pode ser uma grande cilada, uma teia para fazer com que elas se enfraqueçam ao longo do caminho, e naquele momento realmente final de crise muito grande, elas não vão ter uma força para ser leais a Deus, custe o que custar. Um grande perigo, né? Há muitos influenciadores que nos levam à Bíblia, mas há muitos também, claro, a serviço do inimigo, que quer tirar a gente das fileiras de Deus. E o pior é que normalmente dizendo Foi que estão como nós servindo de Deus, né? conversamos Michael, pode continuar. Sim, foi como nós conversamos naquela lição, pastor, que nós conversamos, né? Aqui que nós dividimos. Umas 3 ou Satanás 4 é vezes. religioso. Sim, Satanás é religioso, ele é político, ele sabe atrair as pessoas, ele usa instrumentos humanos, instituições para enganar. Mas a palavra de Deus lida com calma, com oração, pedindo para que Deus ilumine, abra o entendimento. É uma leitura completamente diferente da trivial. Você pode fazer uma leitura trivial de qualquer assunto, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é vida, né? Então, o que o Fábio falou é extremamente importante. Quantas vezes o senhor, no seu ministério, pastor,
pediu para a igreja ler e estudar a Bíblia? Todo dia. Exato. Não é? Todo dia. E parece que entra por um ouvido e sai por outro, né? Mas é um exercício que a gente tem que se esforçar, porque senão a gente não resiste. Esse estudo da Bíblia, para a gente encerrar isso daqui, passar pro próximo dia, ele não pode acontecer na igreja. Aí, cuidado Eu aí, tá bom? concordo. Vamos explicar aqui. Sim, Não sim. é o que você assiste no Sim. sermão, e isso não é estudar a Bíblia. Lá o sermão é um lampejo, é alguma coisa a Sim. mais, é um momento especial que você tem em comunidade, em grupo. Agora, o momento de estudar a palavra de Deus é em casa, sozinho, é você e Deus. Porque é ali que você vai ter o contato com o Senhor, é ali que você vai poder folhear a sua Bíblia e se acostumar onde está o livro X, onde está o livro Y, em qual momento aquele texto se relaciona com o meu dia a dia. É ali que a gente tem o contato com Deus. É por isso que é importante. E é por isso que eu digo, de novo, quem tem lealdade a Deus é aquele que esteve leal à palavra todos os dias. Ok? Entendeu essa Maravilha. frase aí? É isso que a gente Sim. precisa. Puxando segunda-feira aqui, ó, a gente fala um pouquinho sobre o selamento. A Bíblia fala sobre 2 tipos de selo, e aí, como eu comecei com o Michael da última vez, eu começo com o Fábio dessa vez. Fábio, que 2 selos são esses que a Bíblia identifica pra gente e como é que eles são colocados na gente? Ou melhor, que não sejam os 2 na gente, né? Mas são colocados nas Sim. pessoas, né? Bom, nós temos aí o sábado é o dia de Deus, né? Quando nós não observamos o segundo mandamento, nós tiramos Deus aí como criador, é o que Satanás tem feito e quer fazer usando um determinado poder aí de uma besta, uma organização religiosa, a qual leva as pessoas a uma falsa adoração, né? Deixa eu cutucar aqui só uma coisinha. A Sim, gente sim. às vezes esquece e acaba misturando as coisas. A Bíblia, quando fala sobre os eventos finais, fala que essa besta só vai ter poder porque ela misturou política e religião ao mesmo tempo. Perfeito. E a Sim, gente fica de vez em quando flertando com política e religião aí, tá? Fica a dica. Desculpa, Fábio, continua. sim, sim. Então nós temos o dia que o Senhor nos separou e a lição nos aborda, né? Santifica os meus sábados, né? Nós devemos santificar. É um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E temos um dia que a Bíblia não nos diz, que é para guardarmos, que é o domingo. E a gente vê milhares aí de religiões que estão seguindo Roma, que estão seguindo ensinos, movimentos pagãos, e estão caminhando aí para uma destruição. Mas assim, Deus tem os seus fiéis e a lição vai falar sobre isso, sobre o último chamado. Então, nós temos aí o sábado, né, de maneira aqui breve, resumida, que é o sinal, é o selo de Deus, e temos o domingo que não é o selo de Deus. Pastor, posso só complementar um pouquinho aqui o que o Fábio falou? Por favor, A questão do selamento é uma questão interessante, porque o selamento é aprovação. E o selamento de Deus é a aprovação do caráter do povo de Deus. E o selamento, ou o selo da besta, é a desaprovação do caráter. Basicamente isso. Uma coisa importante, o selo da besta ainda não está vigente. Ellen White diz que só será quando sair o decreto dominical. Então, o domingo ainda não é o selo da besta, ou seja, a autoridade de Roma, como o Fábio falou. Sim, sim. Quando a Roma política, aliás, quando Roma espiritual se unir com os Estados Unidos da América, numa união, né, entre política e religião, e sair o decreto, já começa então a valer o sinal da besta. Mas não está na lição, só queria pontuar aqui uma coisa importante. A profecia diz que a porta da graça se fecha em 2 momentos. E tem a ver com o selamento. Então, o povo de Deus, que já conhece a profecia, vai ser chamado primeiro. E a porta da graça fecha primeiro para o povo de Deus. Pedro fala isso. E depois, para aqueles da hora 1/10, daqueles que serão chamados com alto clamor, que o senhor vai tratar nessa lição. Então, o selo de Deus sempre foi vigente. E aqui eu queria contribuir só com uma questão que a gente, estudando, a gente acaba descobrindo. O selo de Deus tem 2 expressões.
uma expressão interna, que é o selo de Deus, reproduzindo o caráter de Cristo pelo Espírito Santo, e a expressão externa, que é a santificação do sábado, que o Fábio acabou de dizer. E o sábado, para sintetizar, é o único mandamento que prova que Deus é o Criador. Então, nos selos antigos, né, de Roma e de outras culturas, lá tinha 3 elementos que eram fundamentais, e são até hoje, né, são utilizados, que é a pessoa, o território que ela domina e o cargo que ela exerce. E o sábado tem essas 3 características. E é o único texto da Bíblia, né, que eu coloco fechadinho assim, começo e fim, que tem essas características demarcadas. Se eu procurar em qualquer outro lugar, lógico que eu encontro o nome de Deus, é lógico que eu encontro o cargo dele, é lógico que eu encontro a função dele, só que tem só um lugar que ele está aglutinado, grudadinho ali, as 3 informações, em um texto específico, e é exatamente o sábado. Quando a gente volta os olhos para Daniel 7:25, onde diz que o chifre pequeno alteraria o calendário e a lei de Deus, então nós vemos lá no decálogo da palavra de Deus, no Êxodo 20, a igreja romana tirando o 2º mandamento, alterando o 4º mandamento e dividindo o último em 2 mandamentos. Uhum. Então, se tira o 4º mandamento, não tem como você provar quem é o Deus ou quem é o Criador, não é? Então, essa é uma estratégia de Satanás, como o Fábio falou. Milhares de pessoas no mundo aceitam a autoridade de Roma por não conhecerem a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler, estudar e pedir a orientação de Deus, né, pastor? Sim, eu concordo. Antes de eu passar de novo a palavra para o Fábio, deixa eu comentar uma coisa. Na pergunta número 4 ali, ó. Quando eu vejo a lição de segunda-feira, tem ali as perguntas 3 e 4. E embaixo da pergunta 4, na verdade, a gente é procurado, né, a tentar explicar isso, que tem 2 formas que essas marcas são colocadas na gente. A marca de Deus, ela só é sobre a testa. Quer dizer conhecimento, quer dizer ciência do que você está fazendo. Ó, que interessante isso. E aí eu volto para o que a gente estava falando antes. Se eu não conheço a Bíblia, eu não sei o que eu estou fazendo. Então não dá para você não conhecer a Bíblia e tentar ser salvo. Você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a Bíblia. A segunda coisa é que a marca do inimigo, a marca da besta, ela é colocada em 2 lugares. Aí um deles é na testa e o outro é na mão. Me chama a atenção a da mão? Não, a da mão eu acho mais normal. Porque a da mão é a pessoa que por ação, porque ela foi levada àquilo, porque ela precisava comprar alguma coisa, porque ela precisava viver naqueles dias, ela tomou a decisão de seguir aquele caminho. Agora me chama a atenção aqueles que são marcados na testa, porque eles são cientes que estão fazendo coisas erradas, mas eles continuam fazendo coisas erradas. E, infelizmente, no nosso meio, nas pessoas que vivem ao nosso redor, existem pessoas... Nosso meio não, tá? Vou tirar essa expressão aqui. As pessoas que vivem ao nosso redor, existem pessoas que estão cientes de que estão levando as pessoas para o caminho errado. Isso é tão perigoso, é tão perigoso. Pastor, tem um texto, desculpe, Fábio, só para contribuir, eu já te passo a palavra. No capítulo 17 de Atos, pastor, no verso 30, que é um texto conhecido, diz assim: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Até quando os homens serão ignorantes? Deus não leva em consideração a ignorância, ok, mas até o momento. E o momento crucial das pessoas deixarem de ser ignorantes com relação ao sábado, à lei de Deus, vai chegar. E a igreja precisa ser revestida de autoridade e poder para proclamar essa mensagem, para não deixar mais a humanidade ignorante. Vai chegar um momento, como o senhor falou, da questão do selo de Deus e da besta, com a questão do razão, entendimento, ou seja, o poder de decidir, as pessoas vão ter que tomar uma posição, pastor. Deus não vai deixar o povo ignorante para o resto da vida. Senão não tem como ele cobrar. Então ele precisa terminar essa obra, né? E aí eu tenho feito alguns estudos bíblicos no nosso distrito aqui, com algumas meninos, são novos ainda, que falaram assim: pastor, eu batizei, mas não entendi algumas coisas. Eu falei: tudo bem, entra no estudo aqui. Aí tô só eu, às vezes, na sala, online com eles, e eles me perguntando coisas básicas, coisas bobas, assim, que deveríamos conhecer. Um exemplo foi quando eu abri os 10 mandamentos. Eu falei assim: vem aqui, quem sabe falar os 10 mandamentos? Alguém, vamos? Alguém, por favor, um só. Ninguém sabia. A gente precisa realmente conhecer, porque isso é muito, muito importante. Fabião, no meio disso tudo, me conta o que é o clímax
desse selamento? O que é que acontece nessa briga entre o bem e o mal? Acho que é logo depois ali que a gente fala sobre a marca da besta, que na testa e na mão, a lição fala, no último parágrafo da lição de segunda-feira, ele fala ali, o clímax dessa briga entre o bem e o mal está em algum lugar. Sim. Bom, nós estamos no meio de um grande conflito. Sim. E o inimigo das nossas almas está aqui. Ele quer dominar as nossas mentes, quer nos levar às fileiras dele e fazer com que a gente leve outros também assim. Tem aqueles que de maneira consciente, como foi falado aí muito bem, que estão fazendo esse tipo de trabalho para fazer com que aqueles que desejam chegar à verdade não consigam. E o inimigo tem gastado grandes forças e, assim, como entretenimento e tantas outras coisas para roubar o nosso tempo e não deixar com que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, né? Como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a guerra está travada contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O arqui-inimigo levantou guerra contra esse povo. E nós desejamos fazer parte desse povo, estamos juntos aí e precisamos perseverar até a volta do Senhor. A brincadeira que eu faço é assim, ó, se tem alguém que eu quero que esteja bravo comigo, é esse cara aí. Por favor, que eu seja esse grupo, perseguido por ele. Não, entende aí. Olha, pastor, eu Fala aí, Marcos. Eu aprendi também que a gente não deve mexer com a onça com vara curta, viu? Do outro lado, Jesus também fala assim, ó, fugir do diabo e ele fugirá de vós. Não é encara, não. Resistir ao diabo. Exatamente. Resista e fuja. Aí que tá, vamos lá. Puxando aqui, a nossa pergunta é: a quem nós adoramos? A lição de terça-feira dá claramente pra gente quem é que precisa ser adorado. A luta entre o bem e o mal nunca foi. É triste até pensar sobre isso, mas é importante a gente saber. A luta entre o bem e o mal não tem a ver com o ser humano. O ser humano está no meio da luta. Entendeu? Exato. Só que a luta entre o bem e o mal sempre foi quem merece adoração no céu. E aí dois nomes me chamam a atenção, e aí eu jogo de novo o Fábio na fogueira aqui. Dois nomes me chamam a atenção, porque olha só, o nome do enganador é enganador, é o mentiroso, é o pai da mentira, é aquele que leva os outros, qualquer pessoa, a entender coisa errada. Só que o nome de Miguel, e aqui eu acho muito legal, quando eu traduzo o nome Miguel, que é o nome de Jesus, ele significa exatamente quem é como Deus. Essa é a tradução literal. O que quer dizer essa pergunta? Essa pergunta quer dizer assim, ó, somente tem um que pode receber adoração. E quem é que pode ser como Deus? É só ele. Ninguém pode ser como Deus. Isso. Por isso, a nossa pergunta é: e agora? Quem é que nós adoramos? Nós precisamos adorar ao Criador, não a besta. Não qualquer outro tipo de força, mas nós precisamos adorar ao Criador. Esse é o chamado. É isso que nós precisamos fazer e entender, que Deus criou todas as coisas. E quando eu coloco Ele no centro da criação, quando eu entendo que quem criou as coisas foi realmente Deus, eu agora compreendo que é a Ele o único que merece ser adorado. Vamos levantar mais uma coisa aqui? Já que a gente falou sobre o sábado, e o sábado é importante, por que o sábado é tão odiado? E esse é um ponto que a lição coloca também. Por que o inimigo não quer que a gente guarde o sábado? É porque o sábado te lembra semanalmente quem é o Criador. É porque o sábado te lembra periodicamente a quem deve ser adorado. Porque não é para ele, não é para o inimigo. A adoração deve ser dada somente a Deus. E aí agora eu caio aqui dentro da lição de quarta e quinta-feira. Quando eu falo de quarta-feira, eu estou falando sobre duas bênçãos que Deus separou para o povo de Deus. São duas chuvas. E quando eu falo de chuva, eu tô falando sobre uma coisa que cai com muita força. Essa história de chuva serô, de chuva temporã, era muito ciente na cabeça dos judeus ali, porque eles viam duas chuvas muito fortes. Em algum momento chovia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas as duas chuvas fortes que marcavam quase que a virada dos meses, a virada das estações na época de Israel, Israel antigo, até hoje quase assim, apesar do aquecimento global e todo o resto, são a chuva serôdia e a chuva temporã. Uma delas já aconteceu, pelo que a gente estudou aqui, lá em Atos 1, capítulo 2, não é isso, Fábio? Exato, no período do Pentecostes, né? Onde ali
Atos 2, verso 1 a 4, depois verso 41 a 47, onde foi a vinda do Espírito Santo, e aí aproximadamente, né, que a Bíblia diz, foi 3.000 pessoas que se converteram em um dia, né, e depois, em um outro discurso, aí, chegou a 5.000 pessoas. Ou seja, trazendo para o evento que irá acontecer, a chuva temporã é a primeira chuva, né, e a lição diz que ela caia no outono para germinar a semente, e a chuva serôdia caia na primavera para amadurecer a colheita. Então, o movimento que haverá de maneira poderosa com o Espírito Santo, assim como foi no Pentecostes, acontecerá também para que o último chamado seja feito. De um canto a outro dessa terra, todos ouvirão e terão pleno conhecimento, não serão mais ignorantes, como o Maicon falou muito bem. Ele perdoa o tempo da ignorância, mas ele não quer que a gente fique ignorante. O conhecimento está aí, as plataformas digitais, bíblias, tem rádio, o inimigo tem as suas fileiras e trabalha, mas Deus também tem diversas ferramentas que ele usa também para fazer com que as pessoas saiam da ignorância. E muitos vão querer permanecer na ignorância, infelizmente. É interessante que quem não receber a primeira chuva não vai receber a segunda. A Sarah White fala que a primeira chuva ela serve para a conversão e a segunda chuva para o desenvolvimento total do caráter e para suportar a angústia de Jacó após o fechamento da porta da graça. Então, as duas chuvas elas têm elementos que vão ajudar a pessoa a suportar os eventos finais. Então, pastor, quando uma pessoa se batiza sem conhecimento e sem estar convertida, ou pelo menos arrependida, ela pode tomar o banho dela lá no tanque batismal, mas a vida dela não mudou, não é? Então, ela precisa de uma conversão genuína para que ela seja habilitada a ser dotada da porção dobrada do Espírito Santo nos últimos momentos da história. E é interessante, né? Vou puxar Ellen White aqui de novo, já que a gente falou de novo que a Bíblia é a nossa primeira e única regra de fé e prática, mas existem luzes. Eu vou usar essa luz aqui de novo. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 508, finalzinho da lição ali de quarta-feira, diz assim, ó: assim como foi a chuva temporã, ela foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho para fazer germinar a preciosa semente. A chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Que profecias? Amém. As profecias que falam sobre muitas pessoas ouvindo e se entregando ao Senhor. Agora, uma coisa que eu fico pensando ok, o mundo vai ser advertido pela igreja revestida de poder e autoridade, que é a porção dobrada do Espírito Santo, a chuva serôdia, ok. A Sarah White fala uma coisa que sempre traz muita esperança, pastor, para a gente que viu pessoas saindo da igreja. Essas pessoas vão ouvir de novo, né, o alto clamor, e elas vão voltar para as fileiras de Deus. Amigos, familiares, pessoas que já ouviram a mensagem em algum momento da sua vida vão lembrar disso, né? Então, isso é importante também para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Porque não é só receber as bênçãos de Deus lá na eternidade. A gente vê resultado aqui, prático, né? A Sarah White fala, e aqui está na lição, que muitas pessoas vão ser curadas, algumas serão ressuscitadas, um poder fantástico. Crianças pregando e convertendo milhares de pessoas, os idosos tendo as visões e falando sobre coisas que eles nunca viram, nunca imaginaram. Então vai ser assim um evento extraordinário, fantástico, sobrenatural. Pastor, pegando um gancho aí do que o Maicon falou, a lição vai abordar também, porque o próprio Satanás também, ao personificar, querer ser semelhante ao Senhor, lembrando lá no Egito, né? Ele não usou os magos, os astrólogos, para fazer lá os encantamentos, fez serpentes e tal, coisas assim semelhantes. Da mesma forma, ele vai querer fazer também milagres, fogo cair do céu, como a Bíblia diz, que se possível enganará os próprios escolhidos. E então, se não tivermos assim fundamentado com base e justamente de maneira bem profunda no estudo pessoal, né? Eu penso que a igreja é um QG militar, a gente se reúne ali para
fortalecer as forças, né? E aí a gente também tem a armadura de Deus, que a Bíblia fala, né? Efésios 6, a gente tem que orar e usar as armaduras de Deus para resistir os ataques e avançar, né? Contra essa guerra, esse grande conflito espiritual ao qual estamos inseridos. Porque os dias, né, são maus, do mundo jaz do maligno, né? Então precisamos aí estar constantemente vigilantes de maneira, né, constante para poder seguir adiante e levar outros também conosco. Muito legal, né, a gente pensar que o Espírito Santo já foi derramado sobre a terra com força miraculosa, e muitos sinais aconteceram para aqueles que estiveram disponíveis para ouvir o poder de Deus. Agora o Espírito Santo está pronto de novo para ser derramado. O que é que A falta Sr. para... White fala, no Pode falar. Atos dos Apóstolos, pastor, ela diz que os apóstolos que estavam com medo no cenáculo, após receber o Espírito Santo, eles saíram com santa ousadia para pregar o evangelho. É isso que falta para a gente, santa ousadia. E ela diz que se a igreja cumprisse a mensagem do jeito que Deus tinha pensado, ou que ele espera da igreja, as fogueiras da Inquisição já seriam reacesas, né? Nós precisamos desse poder, porque do jeito que nós pregamos, com essas estratégias que nós quase não vemos nenhum efeito, ele tem que ter um alcance mundial, mas com um poder espiritual. E é só com a chuva serôdia, só com o Espírito Santo. Humanamente é impossível. É isso aí. E a chuva serôdia desencadeia o alto clamor. Esse é o ponto. A temporã já passou, ou ela vai cair na nossa vida, obviamente, quando a gente começa a nossa vida espiritual com Jesus. Só que a serôdia, que é a última, ela desencadeia um alto clamor. Eu acho legal esse nome, né? Clamor não é uma coisa que você faz baixinho. Clamor é Não. um grito alto. Sim. É você dizendo assim, eu preciso muito que alguém me escute. São os nossos filhos de madrugada chorando pela gente. Pra ver se a gente levanta e acorda e vai lá no quarto pra ver o que tá acontecendo. E às vezes não é nada, é só um choro, é só porque sonhou com alguma coisa, mas é um clamor, ele tá pedindo, tá implorando que alguém chegue. O alto clamor é exatamente isso, não é alguém falando baixinho, mas é alguém dizendo pra você, eu tenho a verdade, olha aqui por favor, olha os milagres que Deus tem mostrado, olha as coisas que Deus tem feito, olha pra sua palavra, porque o alto clamor, melhor, porque chegamos no momento do alto clamor, Jesus tá quase voltando, é isso. Mais alguém? Interessante, Fábio? Que a mensagem diz, a mensagem do terceiro anjo diz que o anjo falou em grande voz, dando ênfase, né? Então, a mensagem vai ser proclamada e as pessoas serão advertidas e elas precisarão tomar uma decisão, pastor. E esse anjo aí é a igreja, é o mensageiro de Deus, né? Revestido de poder. Apocalipse 18 é a igreja revestida de poder do Espírito Santo. Imagina só que fantástico. Mas tem uma coisa que a gente nunca fala nos estudos. No contexto da mensagem do terceiro anjo, se cumpre Apocalipse 14, 13, onde diz que muitos vão dormir no Senhor. Os decretos dominicais e o decreto de morte, eles vão passar, né? Eles terão a sua vigência. Milhares de pessoas seladas, com a aprovação de Deus, do seu caráter, vão descansar, porque não suportariam a angústia de Jacó. E está dentro do contexto do alto clamor. Após o fechamento da porta da graça, ninguém mais morre. Então, o decreto de morte seria uma ameaça somente para o povo de Deus. E aí, depois que fecha a porta da graça, não teria sentido nenhum mais alguém morrer. Então, só quem morre agora são os ímpios, né? Eles vão se matar entre eles, né? Exatamente. Bom, pastor. Pode falar, Fábio. Aí eu já vou aproveitar e você já passa para suas palavras finais também, porque a gente precisa agora encerrar, que o nosso tempo tá no fim. Sim, bom. O Espírito Santo será derramado de maneira poderosa e nós, individualmente, precisamos clamar esse poder de maneira diária, para que a gente possa pregar, ainda que de boca fechada, o nosso viver possa mostrar às pessoas que há um Jesus, um Senhor que está voltando. E eu quero pegar algumas ilustrações de situações realmente verdadeiras que aconteceu. A crise da gasolina, o Covid, agora essa questão do Sul, e a gente vê a limitação de poder comprar o arroz, a quantidade, a gente vê, eu fico observando essas coisas, pego como exemplo, me imagino um tempo de angústia, você vê o desespero no mercado de algumas pessoas.
E eu, como servo, né, e assim estou perseverando no caminho do Senhor, e desejo suportar tudo isso e chegar à glorificação, ver o meu Senhor, só podemos resistir tudo isso nos fortalecendo de maneira muito poderosa. E eu deixo aqui minhas últimas palavras para a gente realmente, de maneira pessoal, aumentar a nossa comunhão com Deus, a nossa perseverança no estudo, na Bíblia, na oração, porque não teremos dias, né, fáceis, né? Esses dias se aproximam, não sabemos quando será, mas assim, num estralar de dedos, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, tudo muito rápido, né? Pode acontecer aí. As coisas estão acontecendo em passos rápidos mesmo. Michael, por favor, você gostaria de deixar as últimas palavras aqui? A gente encerra em seguida. Eu amo a escola sabatina e tenho um grande prazer de ver como a igreja se comporta ao longo da sua história. Uhum. A primeira instituição, o primeiro grupo que disse que a besta que sobe da terra é os Estados Unidos foram os adventistas. E no tempo, vendo as mensagens, né, de outras denominações falando disso, dessa profecia, existem nos anais da história dizendo que eles achavam que nós estávamos iludidos, que nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento para afirmar isso. E quando agora a história converge exatamente para aquilo que a gente está vendo, né? O Fábio falou, hoje nós vivemos um mundo maluco. Qualquer coisa vai desestabilizar. Isso é um ensaio para aquilo que vai acontecer na grande angústia que nós estamos esperando. Então, que a gente fortaleça a nossa fé na palavra de Deus, que a gente continue fiel, custe o que custar, até o fim, para que a gente possa ter na nossa vida transformada e assim, quando Jesus voltar, termos a nossa glorificação e vermos o nosso Senhor face a face. Amém. É isso aí. Deus seja louvado por isso, que esta aqui seja realmente a nossa verdade de encontrar com Jesus o mais rápido possível. Não se esqueça, Jesus está voltando. Os eventos finais que estão na Bíblia, eles já estão acontecendo. Obviamente, não esses que nós comentamos, porque eles acontecem daqui a pouquinho tempo, mas a gente precisa estar preparado. Esse é o ponto. A pergunta lá da quinta-feira, lá no finalzinho, naquelas letras miúdas que a gente nunca lê, assim, ó. O que é que está impedindo o poderoso derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia e o alto clamor? Mas a gente tem que responder assim, sabe o que está impedindo? Sou eu. É o meu contato com Deus que não está acontecendo. Por isso a gente precisa mudar a nossa vida, mudar nossos propósitos, mudar nossa vontade. E a gente tinha que ter mais vontade de encontrar com o Senhor lá no céu, hein? Eu acho que esse aqui deveria ser o nosso grande chamado, o nosso grande clamor para a nossa comunidade, para que nós aqui pudéssemos realmente ser mais cristãos, mais verdadeiros, para ouvir mais a palavra do Senhor. Eu preciso encerrar aqui. Muito obrigado, Michael. Muito obrigado, Fábio. Um abraço nas famílias de vocês. Que Deus nos abençoe. Como o Fábio orou no começo, o Michael ora agora no final. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, que o Senhor continue nos conduzindo em paz e segurança, nos dando a capacidade para pregarmos o Evangelho nos últimos momentos da história deste mundo. Abençoe a vida dos teus filhos, que compartilham a esperança, e abençoe, Senhor Deus, as nossas famílias. Nós queremos ver pessoas que nós amamos no céu, mas queremos preparar um batalhão, um exército, para encontrar com o Senhor quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nos abençoe, abençoe a tua igreja na face da terra, perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas fraquezas, e nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Deus abençoe você. Até semana que vem, nesse mesmo canal, para a gente estudar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Obrigado, Michael. Obrigado, Fábio. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém.